relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Mateus capítulo 25. Eu quero tomar essas escrituras nesta noite para falarmos de um pequeno assunto, um alimento, sempre, um alimento espiritual para as nossas almas, A palavra de Deus é o pão da vida, Essa escritura é conhecida de todos nós, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Eu quero que os irmãos tomem o verso 7, Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, quando foi para preparar as lâmpadas, as loucas, não estavam com as suas lâmpadas preparadas. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Jai, pois, porque não sabeis o dia
nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez oramos e agradecemos por estarmos aqui. Sabemos que esta hora que estamos vivendo é uma hora de preparação e nós iremos render, Pai, sempre render louvor e adoração, termos a nossa boca cheia, Senhor, de palavras de gratidão. Nunca esquecer dos benefícios, Pai. Nunca nos envergonharmos diante das pessoas, mas sim testemunhar e confessar as nossas falhas, os nossos erros, mas também, Pai, confessar diante dos homens aquilo que o Senhor tem feito por nós. Lemos a Tua palavra, necessitamos do Teu Espírito vivificador e nós oramos para isso, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Graças a Deus, né? Essa escritura é bem conhecida e, mais uma vez, iremos lembrar de todos os nossos irmãos e famílias. Tivemos ontem a transmissão da oficina com uma palavra muito edificante e hoje eu quero me veio ao coração falar sobre preparação e baseado, ainda no nosso assunto que estamos trazendo e trouxemos no culto passado, quando o profeta, na mensagem do evangelismo do tempo do fim, nós estávamos falando sobre sacudimento, e realmente é uma hora em que o profeta disse, ele tem uma noiva, e esta é a mensagem do tempo do fim. Esta é a mensagem do tempo do fim. Ele tem uma noiva. Deus está procurando por caráter. Então, depois que Eliezer encontrou aquele caráter, a próxima coisa era aprontá-la para ir. É o mesmo agora, irmão, o mesmo agora. A mensagem do tempo do fim não está lá em Babilônia. Então, é um momento, a mensagem do tempo do fim é um momento de preparação de lâmpadas, É o assunto meu nesta noite. Depois que ele encontrou aquele caráter, a próxima coisa era aprontá-la para ir. E eu estava, irmãos, meditando nisto, E esses dias atrás eu estava lendo, meditando neste sermão que o profeta prega, a marca da besta, pregado em 17 de fevereiro de 1961, a marca da besta. Ele comenta aqui sobre admoestar a igreja. Então ele disse aqui desta forma, eu não diria nada acerca deles, a menos que eu pensasse que fosse necessário, coisas que são necessárias. Então ele disse, falando sobre o assunto que ele estava falando com a igreja. A noite passada começamos ensinando sobre 2 assuntos. E ele disse, esses 2 assuntos, no parágrafo 13, a nossa escritura e a nossa lição, irmão Borges, você leu a escritura muito bem. Eu gosto de ouvir a leitura da Bíblia,
Apocalipse, vou direto a ele. O capítulo 7 é onde nos basearemos mais esta noite, presumo. Agora, vamos revisar um pouco da noite passada. Agora, nosso assunto é este. Primeiro nós tivemos cultos de cura, e então passamos a cultos de pregação do Evangelho. E agora nós tivemos 2 noites de ensinamento, e amanhã à noite e domingo à noite serão cultos de curas. Observe que ele tinha cultos de pregação do Evangelho, cultos de cura e cultos do quê? De ensinamento. Tinha culto de curas, culto de pregação do Evangelho e cultos de ensinamento. Vocês prestaram atenção nisso? É importante isso, não é? Porque ele está dizendo aqui, primeiro nós tivemos cultos de cura. E então passamos a cultos de pregação do Evangelho. E agora nós tivemos 2 noites de ensinamento, e amanhã à noite e domingo à noite serão os cultos de curas. Agora, na noite passada, começamos ensinando sobre 2 assuntos que eu pensei, serem muito essenciais. Eu não diria nada acerca deles, a menos que eu pensasse que fosse necessário. A primeira coisa é fazer o quê? Admoestar a igreja. Esta é a razão pela qual o sentinela fica na torre. Quando ele vê o inimigo vindo, então avisa aqueles que estão na cidade. Se o sentinela não os avisa, então Deus requererá o sangue da cidade de suas mãos. Isso é certo. Mas se ele avisa e o povo não dá atenção, então seus próprios sangues estão sobre si. Porque, às vezes, quantos cultos nós temos ouvido, quantos ensinamentos, quantos cultos, nós estamos tendo. Temos culto de pregação, temos culto de curas, temos culto de ensinamento, E ele está dizendo cultos, necessários, mas às vezes o povo não dá atenção. Não dão a devida atenção àquilo. Quando nós falamos aqui esses dias, que o profeta chamou a atenção, da igreja, dizendo assim, eu quero corrigi-los, não pretendo ferir os sentimentos deles, mas eu quero corrigi-los, falando a respeito de Pedro e os demais apóstolos que estavam tão desencorajados, e depois da morte de Jesus, depois que ele foi sepultado, eles estavam tão desanimados que disseram, eu vou pescar. Então o profeta disse assim, eu quero corrigi-los e mostrar para a igreja que isto mostra quando um homem unicamente tem fé intelectual. Fé intelectual. Ao dizer, sim, esta é a palavra de Deus. Sim, hoje eu creio que Deus ressuscitou Jesus. Então, se isso é tudo que você tem, o primeiro pequeno desencorajamento que surgir em sua igreja, você se afastará e irá embora. Você pode ser um amigo dele, mas você não o conhece no poder de sua ressurreição. Então, nós falamos dos 2 amigos, Lembra? Dos 2 amigos. Daquele que entrou nas bodas, e ele o chamou meu amigo. E aquele que ele encontrou com ele lá na tenda e disse, eu posso esconder alguma coisa do meu amigo? Abraão era amigo de Elohim. Então, um amigo intelectual, de mente, intelectual, mas um amigo de fé perfeita, de revelação. Nós temos visto isto a cada culto.
Irmãos, o cantar, o adorar, o desejo de estar no culto, alimentar-se da palavra, ouvir, né, dar atenção, como ele está dizendo aqui, eu quero corrigi-los. Foi daqui que eu tirei, irmãos, daqui que me veio a inspiração de falar. Então eles foram pescar. E muitos, nós vimos aqui que muitos, né, estão com esta fé intelectual. Estão com esta fé intelectual. E de onde tem vindo esta fé intelectual? Vocês vão observar que essa fé intelectual, né, ela nasce também de ouvir a palavra. Também ela vai nascendo. Nós falamos aqui que talvez a pessoa, né, a pessoa pode até dizer, está escrito nas Escrituras assim, eu vou fazer isso. Mas se aquilo for uma imaginação, o tiro vai sair pela culatra. Ele vai sair como aqueles 2 filhos, né, de Cefas, né? Vocês lembram, né, que eles foram expulsar, né, os demônios como Paulo. Quantos lembram dessa escritura? Bem, lembram bem disso, não lembram, irmãos? Isso vem vivo na nossa mente, né? Aí o que os demônios responderam para eles? Eu conheço Paulo. Que mais que ele respondeu? Não, ele disse, eu conheço Paulo e a Jesus, a quem ele está pregando. Eu conheço. Mas e você? E pulou nele e fez o quê? E rasgaram as roupas deles e eles foram embora o quê? Nu. Não está escrito isso lá para nós observarmos, né? Então, medita nisso. Quantas pessoas, então, têm imaginações? Mas nós temos que caminhar com fé perfeita. Então, isso nós temos ouvido. Agora, o que o profeta está dizendo, né? O sentinela está nos avisando. O sentinela está avisando. Agora, se ele avisa e as pessoas não dão atenção, então, se o povo não dá atenção, então seus próprios sangues estão sobre si. E esta é a razão pela qual eu simplesmente mostro tal como está escrito aqui. E então, só depende de você. Depende de você ouvir. Depende de você atentar. Para nós, né, irmãos, esta palavra é pão, é um alimento para as nossas almas. É pão, Jesus disse isto, né? Para os discípulos, eu tenho um alimento. O alimento que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai. É um alimento para nós. Agora ele disse, então, só depende de você. E no dia do julgamento, quando eu partir deste mundo, se eu ainda estiver consciente e indo, quero ser capaz de dizer como Paulo. Ele disse, se eu partir, eu quero ser capaz de dizer como Paulo. O que Paulo disse? Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Cada culto que você vem é anunciado um conselho de Deus para você. Cada culto é um conselho de Deus, porque este é um dos seus atributos, né? Conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Amém? Então, exatamente desta maneira, ele disse, eu quero ouvir, né? Eu quero ser capaz de dizer como Paulo. Então, eu estava olhando aqui e vendo a maneira que o profeta está colocando isto, dizendo, é necessário ouvirmos isto. Agora, irmãos, né, você observa a palavra e você aprecia a palavra e você saboreia a palavra, é exatamente o paralelo do natural, né? Como é o natural é o espiritual. Como você saboreia o alimento natural, você saboreia o alimento espiritual. Você come, você se alimenta daquilo, e aquilo tem vitaminas, né? O profeta disse que a próxima coisa é aprontar para ir. É o mesmo agora, irmão, o mesmo agora. A mensagem do tempo do fim não está lá na Babilônia.
Eu disse, a mensagem do tempo do fim não está lá na Babilônia. Ele está dizendo, da Babilônia, ele diz, sai dela, povo meu. Aí ele cita este irmão, nós citamos isso aqui várias vezes, e eu estou repetindo isto, sem nenhum tipo de restrição de repetir, mas para que a igreja possa observar, no parágrafo 182, ele disse, eu gostaria de poder ver Chicago sacudir. Não pense que este sacudir significa aquela bucha de canhão lá. Tem muita coisa que está sendo bucha de canhão. Eu não quero dizer aquele lixo lá que vai ser destruído. A igreja está sendo sacudida. Indivíduos está sendo o quê? Sacudido. No cenáculo houve 120 que foram tirados de entre milhões naquele dia, quando a sacudida veio. Isto é certo. Com certeza. Isto é uma sacudida nas pessoas. É uma sacudida no indivíduo. Olha isto, né? Então, ele citou Apolo, que nós lemos ontem, em Atos 19. E depois ele disse, e eles o batizou no nome de Jesus Cristo, e o Espírito Santo caiu sobre eles, eles falaram em línguas e profetizaram, e eles eram somente uns 8 ou 10 deles. Né? Isto é certo, sacudir. Deus não sacode aquilo. O inferno vai sacudi-los quando chegarem lá. Mas Deus sacode o quê? Sua igreja. Então ele está sacudindo. Então ele disse, um anjo veio a Abraão e seu grupo lá em cima na montanha e fez um milagre, discernindo os pensamentos que estavam em seu coração. E Sara estava dentro da tenda. Os anjos foram a Sodoma e tiveram milhares lá. Vê? A sacudida vem ao pequeno grupo. Você viu isto, José? Você viu Chicago receber sua última chamada? Isto é certo. E Deus te honrou. Fez exatamente o que ele disse. A coisa agora é preparar a noiva. Por isso que minha mensagem hoje é preparar. Prepare as lâmpadas. Agora é preparar a noiva. Agora nós vamos terminar dizendo isto. A mensagem do tempo do fim é para tomar a igreja e prepará-la para o rapto. Como pode fazer isto? De acordo com Malaquias 4, é trazê-la de volta à fé que uma vez foi dada aos santos. Trazê-la de volta à fé dos pais, os pais pentecostais, no tempo da restauração. Eu restaurarei, diz o Senhor. Este é o verdadeiro evento do evangelismo do tempo do fim. Quantos lembram que nós lemos isso aqui no culto passado? Ninguém lembra? Quantos lembram? Nós estávamos lendo isso aqui no culto, não estava? O que é sacudir? Quantos lembram? Diga amém. Quantos podem levantar? Amém. Amém, né? Lemos ontem no culto, na transmissão. Quantos lembram que lemos ontem na transmissão? Quem estava acompanhando a transmissão ontem? Você viu que eu li isso aqui ontem? Perguntando para a igreja, vocês lembram? Ou não? Pode dizer amém? É? Por que eu estou perguntando? Para que vocês se conectem a isto. Relembrando as verdades ouvidas.